Há vestígios de belarubina no sangue, substância que o mantém com uma coloração avermelhada, em vez de ficar marrom escuro, quase preto. Um teste laboratorial foi realizado no Vaticano. Supostamente seria um simples exame de rotina, apenas um pequeno pedaço do sudário de Jesus sob luz ultravioleta. Mas quando a luz atingiu o tecido, algo inesperado, apareceu formas nítidas, marcas estranhas e um contorno brilhante que ninguém conseguia explicar. O que a luz ultravioleta revelou? Isso muda muita coisa sobre o que sabemos a respeito da morte de Cristo. O experimento chocante. Em outubro de 2024, um centro de pesquisa do Vaticano realizou um exame que havia sido adiado por mais de 3 décadas. O objeto de estudo era um fragmento do sudário de Turim, medindo 12 cm, 8 cm. O método utilizado foi a espectroscopia ultravioleta. Os resultados desafiariam tudo o que os cientistas acreditavam saber sobre esse artefato antigo. O Vaticano encomendou um laboratório especializado especificamente para essa análise. A instalação localizada sob a Biblioteca Vaticana exigiu quase 2 milhões de euros em equipamentos e modificações. Paredes revestidas de chumbo impediam a interferência de radiação externa. Sistemas personalizados de imagem ultravioleta examinaram comprimentos de onda invisíveis ao olho humano. Os protocolos de segurança eram idênticos aos dos arquivos secretos do Vaticano. Fotografias não eram permitidas. Não foram permitidos observadores externos. 3 cientistas receberam autorização para realizar o exame. A doutora Helena Marchetti, especialista em imagens forenses da Universidade de Pádua, passou 17 anos solicitando acesso a amostras do sudário. O professor Klaus Hoffmann trouxe sua experiência em análise têxtil do Instituto Max Planck, na Alemanha. O padre Thomas Brennan, biólogo molecular do Boston College e sacerdote católico ordenado, atuou como observador oficial do Vaticano. Cada cientista assinou acordos de confidencialidade antes de entrar no laboratório. O fragmento carregava consigo uma história significativa. Durante um esforço de conservação em 1973, pesquisadores removeram várias pequenas amostras do sudário principal para testes futuros. A maioria foi usada nos controversos experimentos de datação por carbono de 1988. Um fragmento permaneceu sem análise. Essa peça mostrava parte do que parecia ser um rosto humano, especificamente a região ao redor do olho esquerdo e da maçã do rosto. Durante 51 anos, ela ficou armazenada em um cofre com temperatura controlada. O fragmento chegou em um recipiente de titânio lacrado transportado sob guarda armada. O lacre continha a marca oficial da Congregação para a Doutrina da Fé. A quebra desse lacre exigia a autorização do próprio Papa. Essa autorização levou 8 anos para ser obtida. A luz ultravioleta ocupa uma porção do espectro eletromagnético além da visão humana. Materiais diferentes reagem de maneira diferente quando expostos à radiação UV. As tintas e corantes modernos emitem assinaturas características. Os pigmentos medievais apresentam taxas de absorção específicas. Ao analisar como o fragmento do sudário reagiu a vários comprimentos de onda ultravioleta, os cientistas esperavam determinar a idade e a composição da imagem. Análises anteriores do sudário completo produziram resultados contraditórios. A datação por carbono realizada em 1988 sugeriu que o tecido era originário entre 1260 e 1390, situando-o firmemente no período medieval. No entanto, outras análises identificaram características inconsistentes com a fabricação medieval. O padrão de tecelagem correspondia à produção têxtil do Oriente Médio do primeiro século. As amostras de pólen provinham de plantas nativas da antiga Palestina. Os resíduos de sangue continham hemoglobina humana
mas apresentavam propriedades químicas incomuns. O Vaticano nunca declarou oficialmente a autenticidade do sudário. A política da Igreja mantinha uma distância cautelosa de relíquias que exigiam validação científica. No entanto, a instituição havia investido enormes recursos na preservação e no estudo desse artefato. A decisão de realizar a análise por espectroscopia UV sugeriu que as autoridades do Vaticano acreditavam que algo significativo poderia ser descoberto. O exame começou às 9h30 da manhã. O Dr. Marchetti posicionou o fragmento sob o conjunto principal de detectores UV. O professor Hoffman calibrou o equipamento de espectroscopia para analisar comprimentos de onda de 200 a 400 nanômetros. O padre Brennan monitorou os sistemas de registro de dados. As luzes do laboratório foram apagadas. Quando as lâmpadas ultravioleta foram ativadas, o fragmento revelou detalhes ocultos por séculos. Sob luz normal, a imagem aparecia como uma descoloração quase imperceptível. Sob iluminação UV, o tecido se transformou. Padrões começaram a surgir. Os traços faciais adquiriram profundidade e definição que pareciam impossíveis para uma imagem plana em linho antigo. Os cientistas esperavam encontrar evidências de técnica artística. Os falsificadores medievais normalmente usavam tinta têmpera, pigmentos de óxido de ferro ou sangue misturado com aglutinantes. Todos deixam vestígios detectáveis sob luz ultravioleta. Mas a análise espectral não revelou nenhuma dessas características. A imagem não foi pintada, desenhada ou tingida utilizando qualquer método medieval conhecido. A descoloração afetou apenas as fibras mais externas dos fios de linho. A profundidade de penetração foi inferior a 0,2 micron, mais fina que a parede de uma única célula. Nenhuma técnica conhecida de pintura ou tingimento seria capaz de produzir uma marcação tão superficial. A coloração não apresentava direção pinceladas ou qualquer vestígio de substâncias aplicadas. Parecia que a imagem havia sido queimada na superfície do tecido por uma explosão instantânea de energia. Análises adicionais revelaram informações tridimensionais codificadas na intensidade da imagem. Áreas com descoloração mais escura correspondiam a superfícies mais próximas do corpo. Áreas mais claras representavam distâncias maiores. Essa relação, quando processada por meio de análise computacional, gerou um mapa topográfico. Os artistas medievais não compreendiam a codificação tridimensional. Eles não possuíam a tecnologia necessária para criá-la. No entanto, essa propriedade existia em todo o fragmento do sudário. Ao meio-dia, a equipe científica já havia documentado anomalias que não podiam ser explicadas pelos métodos convencionais. Os observadores do Vaticano solicitaram múltiplas verificações. Os mesmos testes foram repetidos usando equipamentos diferentes. Os resultados permaneceram consistentes. Seja o que for que tenha criado, a imagem operou através de um mecanismo desconhecido tanto para a ciência moderna quanto para a arte medieval. O exame que deveria fornecer respostas gerou novas e profundas questões, e as descobertas mais perturbadoras ainda estavam por vir. O tecido que assombra o cristianismo. O sudário de Turim surgiu pela primeira vez na história documentada no ano de 1353. Um cavaleiro francês chamado Geoffroy de Charny exibiu o tecido em uma pequena igreja de madeira em Le Ray, na França. Ele afirmou que se tratava do autêntico sudário de Jesus Cristo. O anúncio atraiu milhares de peregrinos. Também gerou controvérsia imediata. Autoridades eclesiásticas locais questionaram a autenticidade do sudário. O bispo de Troia, Henri de Poitiers, iniciou uma investigação. Ele não conseguiu encontrar nenhuma evidência de onde de Charny havia obtido o tecido. Não havia registros de sua presença antes de 1353. Não há documentação que rastreie sua trajetória desde Jerusalém, no século I, até a França, no século XIV. O bispo declarou que o sudário
era uma falsificação pintada criada para enganar os peregrinos e extorquir dinheiro dos fiéis. Apesar dessa condenação, o sudário sobreviveu. A família de Charney manteve a posse da relíquia. Os peregrinos continuaram a visitá-la. A controvérsia continuou a crescer. Em 1390, o bispo Pierre d'Arcis escreveu ao Papa Clemente VII, exigindo que o sudário fosse apreendido e destruído. A carta descrevia como um artista havia confessado ter pintado a imagem. O Papa respondeu com um acordo. O sudário podia ser exibido, mas apenas como uma representação do pano mortuário, não como o próprio objeto autêntico. Essa distinção cuidadosa entre veneração e autenticação definiria a relação do Vaticano com o sudário pelos 6 séculos seguintes. A Igreja Católica jamais confirmou oficialmente a autenticidade do sudário. Contudo, a instituição nunca a condenou como fraudulenta. Essa ambiguidade calculada permitiu que os fiéis mantivessem a fé ao mesmo tempo que protegia a Igreja de constrangimentos caso a relíquia se provasse falsa. O sudário mudou de mãos diversas vezes ao longo dos séculos seguintes. Em 1453, a família de Charney vendeu-o à Casa de Saboia, nobreza italiana com ligações ao papado. Os Saboia transferiram o sudário para a sua capital, Chambéry. Em 1532, um incêndio danificou a capela onde o sudário estava guardado. A prata derretida do relicário pingou sobre o tecido dobrado, queimando várias camadas. As freiras repararam o dano costurando remendos sobre as áreas queimadas. Esses remendos posteriormente complicariam as análises científicas. A Casa de Saboia transferiu sua capital para Turim em 1578. O sudário foi com eles e permanece em Turim desde então, guardado na Capela Real da Catedral de São João Batista. A família real italiana manteve a custódia do sudário até 1983, quando o último rei da Itália faleceu e o legou ao Vaticano. Durante séculos, o sudário permaneceu um objeto de fé e não de investigação científica. Os fiéis o aceitavam como autêntico. Os céticos descartaram a ideia como uma falsificação medieval. Ninguém possuía as ferramentas ou os métodos para testar objetivamente qualquer uma das alegações. Isso mudou em 1898, quando um fotógrafo italiano chamado Secondo Pia recebeu permissão para fotografar o sudário pela primeira vez. As fotografias de Pia revelaram algo extraordinário. A imagem no sudário aparecia como um negativo. Quando Pia revelou suas placas fotográficas, a imagem negativa se inverteu, tornando-se positiva, mostrando as feições de um homem barbudo com notável clareza e detalhes. Essa descoberta deixou os observadores perplexos. A fotografia havia sido inventada apenas 60 anos antes. Os falsificadores medievais não poderiam ter compreendido o conceito de imagens negativas. Certamente não poderiam tê-lo criado intencionalmente. A revelação fotográfica transformou o sudário de uma curiosidade religiosa em um enigma científico. Se artistas medievais criaram essa imagem como produziram um negativo fotográfico perfeito 5 séculos antes da existência da fotografia, a questão exigia investigação. Ao longo do século XX, o sudário foi submetido a análises cada vez mais sofisticadas. Em 1969 e 1973, pesquisadores realizaram estudos detalhados sobre a composição e o estado de conservação do tecido. Eles confirmaram que o linho era compatível com a manufatura do Oriente Médio do primeiro século. Identificaram grãos de pólen de plantas encontradas apenas na Palestina. Descobriram que a imagem não continha tinta corante ou pigmento de qualquer tipo. O exame mais controverso ocorreu em 1988. 3 laboratórios independentes realizaram datação por radiocarbono em pequenas amostras retiradas do sudário.
Os 3 laboratórios obtiveram resultados semelhantes. O tecido foi datado entre 1260 e 1390, corroborando a teoria da falsificação medieval. A comunidade científica aceitou amplamente essa conclusão como prova definitiva de que o sudário não tinha 2000 anos. No entanto, os resultados da datação por carbono criaram novos problemas. Os críticos argumentaram que as amostras haviam sido contaminadas por séculos de manuseio e exposição à fumaça e crescimento bacteriano. Outros observaram que as amostras provinham de um canto do sudário que havia sido extensivamente manuseado e possivelmente reparado. Alguns cientistas questionaram se o incêndio de 1932 e os subsequentes danos causados pela água teriam introduzido carbono moderno no tecido, distorcendo os resultados. Pesquisas adicionais revelaram anomalias que a datação por carbono não conseguiu explicar. O sangue no sudário testou positivo para a hemoglobina humana. As manchas de sangue apresentaram padrões de fluxo anatomicamente corretos, consistentes com feridas de crucificação. A imagem exibiu propriedades de codificação tridimensional impossíveis de serem criadas antes da existência da tecnologia computacional. O padrão de tecelagem correspondia aos tecidos funerários judaicos do primeiro século e não aos têxteis europeus medievais. Essas contradições deixaram o sudário em um limbo científico. A datação por carbono sugeriu uma origem medieval. Todas as outras características apontavam para uma autenticidade antiga. Crentes e céticos reivindicaram a sua veracidade, ignorando as evidências que contradiziam as suas posições. O Vaticano manteve o seu silêncio tradicional, não confirmando nem negando a autenticidade da relíquia. Em 2024, algo mudou. O Vaticano concedeu permissão para a análise por espectroscopia ultravioleta de um fragmento preservado. A decisão sugeriu que alguém na hierarquia do Vaticano acreditava que a nova tecnologia poderia finalmente resolver o antigo mistério. Ou talvez eles soubessem o que a luz ultravioleta revelaria e quisessem documentar a verdade em condições controladas. O que os cientistas descobriram sob aquela luz ultravioleta provaria ser mais perturbador do que qualquer um poderia prever. Quando essa luz revela o impossível, as lâmpadas ultravioleta do laboratório do Vaticano operavam em comprimentos de onda entre 200 e 400 nanômetros. Essa faixa de cores situa-se logo além do violeta, no espectro visível. Os olhos humanos não conseguem perceber esses comprimentos de onda, mas câmeras e sensores especializados podem capturar o que a luz ultravioleta revela. Quando materiais orgânicos absorvem radiação ultravioleta, frequentemente fluorescem, emitindo luz visível em resposta. Diferentes substâncias produzem diferentes padrões de fluorescência. Essa propriedade torna a luz ultravioleta indispensável para detectar falsificações em obras de arte e documentos. O Dr. Marchetti esperava que o fragmento do sudário fluorescesse como qualquer tecido antigo. O linho centenário geralmente apresenta fluorescência amarelada sob luz ultravioleta. Os pigmentos medievais produzem cores características dependendo de sua composição mineral. O óxido de ferro brilha em laranja. As tintas à base de carbono apresentam uma coloração roxa escura. O branco de chumbo emite uma cor azul brilhante. Se a imagem tivesse sido pintada ou desenhada, a análise UV identificaria os materiais utilizados. A primeira varredura, a 250 nanômetros, produziu resultados inesperados. O próprio tecido de linho fluoresceu conforme previsto, exibindo o brilho amarelo pálido típico de fibras orgânicas envelhecidas. Mas as áreas da imagem se comportaram de maneira diferente. Em vez de fluorescerem, elas absorvem a luz ultravioleta. Os traços faciais visíveis, sob iluminação normal, tornam-se mais escuros e definidos sob exposição ultravioleta. Esse padrão de absorção é inverso.
Isso contradizia a forma como as imagens pintadas ou manchadas deveriam reagir à radiação UV. O professor Hoffman ajustou o comprimento de onda para 300 nanômetros e realizou uma segunda varredura. O efeito de absorção se intensificou. A imagem apresentou um contraste ainda maior com o linho fluorescente de fundo. A análise computacional mediu a densidade óptica em todo o fragmento. As áreas mais escuras da imagem absorveram 92% da luz UV incidente. O envelhecimento natural do linho não produz esse nível de absorção, nem as técnicas de pintura medievais. A 365 nanômetros, um comprimento de onda padrão para exames forenses detalhes adicionais surgiram. A tela do computador exibia o fragmento em cores falsas, com diferentes taxas de absorção representadas por diferentes tonalidades. A imagem continha gradações de intensidade que criavam a percepção de profundidade. As áreas que representam a maçã do rosto absorvem mais luz ultravioleta do que as áreas que representam a órbita ocular. Essa variação codificava informações topográficas tridimensionais no que parecia ser uma imagem plana. O padre Brennan solicitou que a equipe examinasse a fronteira entre as áreas com e sem imagem na ampliação máxima. A transição era abrupta. As fibras individuais de linho apresentavam descoloração ou não. Não houve desbotamento gradual nem evidência de que a substância aplicada se espalhasse de fibra para fibra. As fibras afetadas apresentaram alteração de cor apenas na superfície com penetração inferior a 0,2 micron. Essa medição foi crucial. Artistas medievais e renascentistas trabalhavam com materiais que penetravam completamente no tecido. Mesmo as técnicas modernas de pintura afetam o tecido em profundidades medidas em milímetros, não em frações de micrômetros. A análise espectroscópica identificou a composição química da descoloração. A imagem consistia em celulose oxidada e desidratada, o principal componente das fibras de linho. Algo havia alterado quimicamente a estrutura molecular da superfície mais externa de fibras específicas. A alteração parecia uniforme em todas as áreas afetadas. Não havia pigmentos presentes. Nenhum corante havia sido aplicado. Nenhum agente aglutinante manteve a imagem unida. A descoloração foi resultado de uma alteração química no próprio linho. O Dr. Marchetti comparou os dados de absorção de raios UV com um banco de dados de técnicas artísticas conhecidas abrangendo 3.000 anos de história da humanidade. Nenhuma correspondência foi encontrada. Ela ampliou a busca para incluir processos naturais que poderiam descolorir o tecido, crescimento de mofo, decomposição bacteriana, exposição a produtos químicos específicos e danos causados pelo calor. Nenhum deles produziu o padrão superficial uniforme e tridimensionalmente codificado, visível no fragmento do sudário. O professor Hoffman propôs testar uma hipótese final. Ele recalibrou o sistema de UV para emitir pulsos de alta intensidade em intervalos precisamente medidos. O objetivo era determinar se a imagem poderia ser uma marca de queimadura criada por uma breve exposição à energia intensa. A queima controlada de amostras de linho produziu descoloração superficial semelhante, mas as amostras queimadas não apresentaram a codificação tridimensional. Elas mostraram direcionalidade com base na posição da fonte de calor. A imagem do sudário não apresentava nenhuma dessas características. No início da tarde, a equipe científica já havia descartado todas as explicações convencionais. A imagem não havia sido pintada impressa queimada ou manchada por nenhum método conhecido. Seja lá o que for que o tenha criado, operou através de um mecanismo que permanece não identificado. E as evidências de sangue que aguardam análise tornarão o mistério ainda mais profundo. O sangue que se recusa a envelhecer. O fragmento do sudário continha 3 áreas distintas de descoloração que pareciam mais escuras e com uma tonalidade ferrugem do que a imagem facial amarelada. O exame visual prévio
havia identificado essas marcas como prováveis resíduos de sangue. A análise por espectroscopia UV determinaria sua composição e idade. Os resultados dos testes contradisseram tanto as teorias medievais sobre sua origem quanto as explicações modernas de contaminação. O sangue contém ferro em suas moléculas de hemoglobina. Quando exposta à luz ultravioleta, a hemoglobina produz uma assinatura fluorescente característica no espectro laranja-avermelhado. O Dr. Marchetti direcionou o scanner UV para a primeira marca de sangue, uma pequena mancha perto da maçã do rosto. O padrão de fluorescência confirmou a presença de hemoglobina. Tratava-se de sangue humano, mas a análise espectral revelou algo incomum. O sangue continha níveis elevados de bilirrubina, um pigmento amarelo produzido quando o corpo sofre trauma ou estresse extremo. Artistas medievais que tentavam criar manchas de sangue falsas provavelmente usavam sangue animal ou óxido de ferro misturado com aglutinantes. Nenhuma dessas substâncias conteria bilirrubina nos níveis detectados no fragmento do sudário. A presença desse composto sugere que o sangue pertencia a alguém que sofreu um trauma físico extremo antes da morte. O professor Hoffman realizou análises químicas adicionais, utilizando métodos de espectroscopia não destrutivos. O sangue apresentou sinais de coagulação compatíveis com ferimentos ocorridos antes da morte e não depois. O tecido vivo reage a lesões de forma diferente do tecido morto. Quando uma pessoa sofre ferimentos em vida, o sangue coagula em padrões específicos, enquanto o corpo tenta estancar o sangramento. Ferimentos infligidos após a morte produzem características de fluxo sanguíneo diferentes. O sangue no fragmento da mortalha apresentava padrões de coagulação anti-morte. A pessoa que deixou esse sangue estava viva quando foi ferida. O sangue também continha albumina sérica, uma proteína que se separa dos glóbulos vermelhos quando o sangue coagula e permanece em repouso. Essa separação cria um anel amarelado claro ao redor das manchas de sangue seco, um detalhe visível sob luz ultravioleta. Os falsificadores medievais não teriam conhecimento da separação do soro. O fenômeno só foi documentado no século XVIII, mas o fragmento do sudário apresentava esses anéis de soro característicos circundando cada marca de sangue. O padre Brennan solicitou uma análise de DNA do resíduo de sangue. O pedido gerou complicações imediatas. A extração de DNA exigiria a remoção de amostras microscópicas do fragmento, um processo destrutivo que o Vaticano não havia autorizado. O protocolo de exame permitia apenas testes não invasivos. No entanto, estudos anteriores de outras amostras do sudário tentaram extrair DNA com sucesso limitado. Os resultados foram inconclusivos, mostrando material genético muito degradado e contaminado para produzir um sequenciamento confiável. A análise por UV poderia determinar a idade do sangue por meio de um método diferente. A hemoglobina se degrada ao longo do tempo por meio de um processo chamado hemólise. A taxa de degradação depende das condições ambientais, mas segue padrões previsíveis. O sangue do período medieval apresenta marcadores específicos de degradação. O sangue do primeiro século apresenta características diferentes. O sangue do sudário exibiu padrões de degradação inconsistentes com um material de 700 anos. A estrutura da hemoglobina sugeriu uma idade muito maior. Essa descoberta contradisse diretamente os resultados da datação por carbono de 1988. Se o tecido fosse originário entre 1260 e 1390, o sangue deveria apresentar marcadores de idade correspondentes. Em vez disso, a análise química do sangue indicou que ele era significativamente mais antigo do que o tecido datado. Existiam duas possibilidades: ou a datação por carbono estava errada, ou sangue de uma fonte antiga havia sido aplicado em um tecido medieval. O segundo cenário parecia implausível.
Como os falsificadores medievais obtinham e preservavam sangue humano de 2000 anos. A distribuição do sangue ao longo do fragmento revelou outro detalhe significativo. As manchas seguiam padrões de fluxo anatomicamente corretos para sangramentos causados pela gravidade em feridas faciais. O sangue da região da linha do cabelo escorria para baixo em filetes, o que é consistente com uma posição corporal vertical. O sangue próximo, amassando o rosto, apresentava padrões de dispersão compatíveis com o contato com o tecido, enquanto os ferimentos ainda estavam úmidos. Essas características de fluxo sanguíneo eram precisamente compatíveis com a posição de crucificação. Uma pessoa pendurada verticalmente sangraria exatamente nesses mesmos padrões. Artistas medievais raramente alcançavam tamanha precisão anatômica. O estudo da dinâmica do fluxo sanguíneo não existia como disciplina científica até o século XVII. Mesmo assim, alguém ou algo criou padrões de manchas de sangue neste tecido que correspondem ao conhecimento forense moderno sobre sangramento em traumas. As evidências de sangue deveriam ter esclarecido a questão. Em vez disso, aprofundaram o paradoxo cronológico em torno da origem do sudário. E os cientistas ainda não tinham explicação para como a própria imagem foi criada. Teorias que se desfazem sob escrutínio. A comunidade científica propôs múltiplas explicações para o sudário de Turim ao longo do último século. Cada teoria tenta explicar as características da imagem sem invocar causas sobrenaturais. Os resultados da espectroscopia UV do Laboratório do Vaticano obrigaram os pesquisadores a reexaminar essas explicações convencionais. Nenhuma resistiu ao escrutínio quando confrontada com as novas evidências. A teoria da falsificação medieval dominou a análise cética desde os resultados da datação por carbono de 1988. Segundo essa explicação, um habilidoso artista do século XIV criou o sudário usando técnicas de pintura desconhecidas pelos pesquisadores modernos. A teoria sugere que os artesãos medievais possuíam métodos secretos para aplicar pigmentos em camadas tão finas que as análises modernas não conseguem detectá-los. No entanto, o exame com luz ultravioleta eliminou essa possibilidade. As análises espectroscópicas não identificaram pigmentos corantes ou aglutinantes de qualquer tipo. A imagem consiste unicamente em fibras de linho quimicamente alteradas. Os pintores medievais não conseguiam alterar a estrutura molecular da celulose sem deixar vestígios dos agentes químicos necessários para tal alteração. A teoria do contato propõe que a imagem se formou através do contato direto entre o corpo e o tecido. Substâncias presentes na pele, talvez especiarias usadas no enterro ou óleos corporais misturados com sangue, foram transferidas para o tecido e oxidaram com o tempo. Essa explicação justifica a natureza superficial da descoloração, mas não explica a codificação tridimensional revelada pela análise UV. A impressão por contato produz imagens distorcidas quando o tecido envolve superfícies tridimensionais. Um rosto pressionado contra o tecido cria traços mais largos e achatados. A imagem na mortalha mostra as proporções faciais corretas, com informações precisas de profundidade, algo impossível apenas com o contato direto. A teoria da difusão de vapor sugere que vapores químicos provenientes da decomposição do tecido corporal reagiram com o linho, criando a imagem. A amônia liberada durante a decomposição poderia teoricamente oxidar as fibras de celulose. Esse processo poderia explicar a profundidade da descoloração superficial. No entanto, a difusão de vapor produz limites imprecisos e intensidade desigual. Os gases não se movem em linha reta. Eles se espalham e se dispersam de acordo com as correntes de ar e os gradientes de concentração. A imagem da cobertura mostra transições nítidas entre as áreas da imagem e as áreas sem imagem, sem efeitos de difusão.
A uniformidade química em toda a imagem contradiz os mecanismos de formação de vapor. Em 1989, os cientistas propuseram a teoria da radiação. De acordo com essa hipótese, uma explosão de radiação eletromagnética do corpo criou a imagem por meio de um efeito de queimadura semelhante às sombras deixadas em estruturas próximas a Hiroshima e Nagasaki após as explosões atômicas. A radiação intensa pode descolorir superficialmente materiais orgânicos sem penetrar profundamente. A teoria ganhou atenção porque potencialmente explicava tanto a formação da imagem quanto a codificação tridimensional. No entanto, experimentos controlados com exposição à radiação em linho produziram imagens que não apresentavam as características precisas do sudário. A queimadura por radiação mostra direcionalidade com base na posição da fonte. Ela cria queimaduras mais escuras perto da origem da radiação e marcas mais claras a distâncias maiores. A intensidade da imagem da mortalha correlaciona-se com a distância entre o tecido e o corpo, mas não mostra nenhuma direção da fonte de radiação. Propostas mais recentes invocam processos da mecânica quântica. Alguns físicos sugerem que efeitos quânticos desconhecidos durante o momento da morte podem liberar energia em padrões que ainda não conseguimos reproduzir ou compreender. Essa teoria essencialmente admite que o mecanismo permanece inexplicado, ao mesmo tempo que propõe que futuras descobertas na física possam fornecer respostas. A hipótese quântica não pode ser testada ou refutada com a tecnologia atual. Ela representa especulação e não explicação. A divisão científica em torno do sudário segue linhas inesperadas. A crença religiosa não prevê com precisão as posições dos pesquisadores. Alguns cientistas cristãos defendem veementemente a falsificação medieval. Alguns pesquisadores ateus reconhecem que o mecanismo de formação de imagens permanece genuinamente misterioso. As evidências não se encaixam perfeitamente nem com visões de mundo religiosas, nem com visões céticas. Os dados de espectroscopia UV de 2024 adicionaram novas restrições a qualquer explicação viável. O mecanismo deve explicar a oxidação superficial da celulose que afeta apenas 0,2 micron de profundidade. Deve explicar a codificação tridimensional sem distorção por contato. Deve produzir uma descoloração quimicamente uniforme em superfícies irregulares do tecido. É necessário que o sudário crie padrões de fluxo sanguíneo anatomicamente precisos, contendo marcadores de trauma. Nenhum processo natural ou técnica artística conhecida satisfaz todos esses requisitos simultaneamente. O sudário permanece inexplicável, não porque os cientistas se recusem a investigar, mas porque as evidências físicas contradizem todos os mecanismos convencionais propostos para explicá-lo. Algo criou esta imagem. A ciência simplesmente não consegue determinar o que foi esse algo, algo que o Vaticano se recusa a confirmar. O exame de espectroscopia UV foi concluído às 16h30 do dia 14 de outubro de 2024. O Dr. Marchetti, o professor Hoffman e o padre Brennan compilaram seus dados em um relatório preliminar. O documento continha gráficos de análise espectral, detalhamentos da composição química e imagens UV de alta resolução. Ele totalizou 83 páginas. O Vaticano exigiu que os 3 cientistas assinassem acordos de confidencialidade adicionais antes de deixarem o laboratório. O relatório foi classificado de acordo com protocolos normalmente reservados para comunicações diplomáticas. 6 semanas depois, partes das conclusões preliminares apareceram em fóruns acadêmicos e de pesquisa. As informações vazadas não continham dados técnicos detalhados, mas descreviam as principais descobertas. Sangue humano com marcadores de trauma. Codificação de imagem tridimensional. Oxidação superficial da celulose sem detecção de pigmentos. Os vazamentos geraram controvérsia imediata na comunidade científica.
Pesquisadores exigiram acesso aos dados completos. O Vaticano não emitiu nenhuma resposta. Em dezembro de 2024, o padre Brennan fez uma apresentação em uma conferência de biologia molecular em Munique. Ele falou sobre os avanços na análise não destrutiva de materiais orgânicos antigos. Durante a sessão de perguntas, um membro da plateia perguntou diretamente sobre o exame do sudário. O padre Brennan afirmou que não podia confirmar nem negar a participação em quaisquer projetos de pesquisa do Vaticano. Sua recusa em responder foi por si só reveladora. Cientistas que realizam pesquisas sem grandes repercussões não têm motivos para esconder seu trabalho. O silêncio do Vaticano segue um precedente histórico. Quando exames anteriores do sudário produziram resultados controversos, a Igreja normalmente esperava anos antes de divulgar declarações oficiais. Após os estudos de conservação de 1973, passaram-se 5 anos até que o Vaticano autorizasse a publicação dos resultados. Após a datação por carbono de 1988, transcorreram 3 anos antes do pronunciamento oficial. Esse padrão sugere que a instituição considera cuidadosamente as implicações teológicas e políticas antes de reconhecer dados científicos. As implicações teológicas são substanciais. Se o Vaticano autenticar o sudário como sendo genuinamente de 2000 anos e associado à crucificação, isso implica a confirmação oficial da ressurreição física de Cristo. A Igreja Católica ensina a ressurreição como doutrina, mas a doutrina baseada na fé difere da doutrina apoiada por evidências físicas. A autenticação alteraria fundamentalmente a relação entre crença religiosa e prova empírica. Desafiaria todo o conceito de fé como confiança no invisível. Por outro lado, se o Vaticano declarar o sudário uma falsificação medieval, isso mina séculos de veneração e devoção dos peregrinos. Milhões de fiéis já oraram diante deste pano. A Igreja o exibiu em cerimônias oficiais. Declará-lo fraudulento envergonharia a instituição e poderia enfraquecer sua credibilidade em outras questões religiosas. A posição mais segura continua sendo a ambiguidade atual. Nem confirmar, nem negar permite que os crentes acreditem e os céticos duvidem sem forçar o Vaticano a tomar partido. Os resultados da espectroscopia UV criam dificuldades particulares para essa postura ambígua. As evidências não sugerem que o sudário seja provavelmente autêntico ou possivelmente genuíno. Os dados indicam que algo cientificamente inexplicável ocorreu. A Igreja deve reconhecer esse mistério ou suprimir informações que poderiam reformular a compreensão religiosa e científica. O silêncio torna-se cada vez mais difícil na era da comunicação digital e do vazamento de documentos. Alguns observadores do Vaticano sugerem que a instituição já tomou sua decisão. O atraso de 8 anos na aprovação do exame UV, a classificação dos resultados, as exigências de confidencialidade impostas aos pesquisadores, tudo aponta para um silêncio permanente. A Igreja pode ter concluído que algumas questões servem melhor à fé quando deixadas sem resposta. O mistério preserva a crença de maneiras que a confirmação ou a negação não conseguem. Outros analistas propõem uma interpretação diferente. O Vaticano encomendou este exame utilizando tecnologia de ponta. Essa decisão implica um interesse na verdade em vez de uma ambiguidade confortável. Talvez a instituição esteja se preparando para uma eventual divulgação, uma vez que as estruturas teológicas e políticas estejam estabelecidas para lidar com as implicações. Até dezembro de 2024, o relatório completo da espectroscopia UV permanece classificado. O fragmento do sudário foi devolvido ao seu cofre com temperatura controlada. O Dr. Marchetti, o professor Hoffman e o padre Brennan continuam suas pesquisas em seus respectivos campos. Eles não publicaram nada sobre o trabalho realizado em outubro no laboratório do Vaticano. A comunidade científica aguarda. Os fiéis rezam.
E o antigo tecido de linho guarda seus segredos, iluminado, mas inexplicável, examinado, mas não compreendido, estudado, mas nunca totalmente revelado. A luz ultravioleta mostrou o que os olhos humanos não conseguiam ver. Se alguém terá permissão para ver o que essa luz revelou, permanece a pergunta final sem resposta. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal e também clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela.